Veja, eles estavam passando um período de fome, estavam enfrentando dificuldade por conta da fome, então pensaram, vamos para Moabe, porque indo para Moabe, talvez a situação fique melhor, a situação seja melhor. Indo para Moabe, talvez a gente resolva os nossos problemas. Mas ir para Moabe significa desobedecer à lei de Deus, porque a terra da promessa de Deus é Israel. E na terra da promessa, a lei do Senhor diz que se eles se humilhassem, arrependessem de seus pecados e buscassem a Deus, então Deus viria sobre eles e Deus cuidaria das suas necessidades. Deus faria com que os campos voltassem a produzir mantimento, que a chuva descesse sobre a terra, que as árvores dessem seus frutos, que os animais dessem crias, que as mães tivessem filhos. Se eles se arrependessem lá na terra da promessa, então Deus ouviria as suas orações, perdoaria os seus pecados, sararia a sua terra. Essa era a promessa do Senhor. Mas ao invés de se agarrarem à promessa, aquela família toma a decisão de pegar um atalho, um subterfúgio. Mesmo que isso significasse desobedecer à lei de Deus. E nós falamos aqui no domingo passado como é perigoso para nós, nos momentos de crise, tomar uma decisão baseada nas circunstâncias. Tomar decisões baseadas naquilo que os nossos olhos veem e não naquilo que a palavra de Deus diz. Como isso é perigoso para nós. Tomamos decisões em tempos de crise, analisando as circunstâncias ao invés de nos apegar à palavra. E aí, se você acha que isso não pode piorar, que a crise não pode piorar, no caso de Ruth, de Noemi e Elimeleque, a história mostra que pode piorar sim. Desobedecer a lei do Senhor pode piorar sim. Eles deixaram sua terra natal, deixaram os seus campos em Belém e foram para Moabe. Bom, nada pode piorar. Pode. Elimeleque morre. Depois Malom e Quilion se casam com mulheres moabitas. E a lei do Senhor dizia que eles também não poderiam casar com mulheres estrangeiras, para que o povo não se corrompesse, não abandonasse ao Senhor, cultuando outros deuses por meio do casamento. Eles casam com mulheres e a consequência no verso 5 é que eles também morrem. Então a situação vai vindo de mal a pior, de mal a pior. A gente falou isso aqui domingo passado. Quanta dor e sofrimento enfrenta aquele que decide desobedecer à lei de Deus. A lei do Senhor é capaz de produzir vida, bênção, recompensas incontáveis, mas também a sua transgressão nos traz dor e sofrimento. O pecado tende a nos conduzir a abismos cada vez mais profundos. Somente a luz da misericórdia do Senhor é capaz de fazer brilhar sobre nós um raio de esperança. Nessa situação, nesse cenário que Noemi se encontra, já não há mais nada para ela ali em Moabe. Só mesmo a misericórdia do Senhor pode dar esperança para aquela mulher. Aquela mulher foi nas profundezas da dor e do sofrimento. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, já não tinha mais nada. A única opção para sobrevivência seria voltar para sua terra e buscar alimento por meio da mendigância. Por meio da generosidade das pessoas que passassem por ela na rua, passando necessidade. Ela já estava lá há 10 anos, não tinha certeza se os parentes ainda estavam vivos. Ela até tinha parentes por lá, mas não havia certeza se eles estavam ou não vivos. Mas diz o texto, a partir do verso 6, e é essa sessão que a gente precisa mergulhar aqui hoje, do 6 ao 18, em que ela toma a decisão de voltar. Ela vai voltar para sua terra. Ela vai voltar para a terra da promessa. Ela vai voltar para Israel. Ela vai voltar para Belém. E olha que interessante, Belém quer dizer a casa do pão. Nada mais significativo, né? Para alguém que está passando fome, poder voltar para um lugar que se chama Casa do Pão. Interessante também desse versículo é que ela decidiu deixar, né, a terra de Moabe para voltar com as suas noras. Eu estou lendo o verso 6, se você puder aí acompanhar, por favor, na sua Bíblia. E aí diz qual foi o motivo pelo qual ela fez isso. Ela fala assim, e Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado. O texto aqui no original aparece literalmente socorrido. Então Deus é um Deus que socorre o seu povo.
Deus é um Deus que novamente havia visitado Israel no meio do seu pecado, no meio da sua maldade. Deus estava punindo aquela terra, por isso o período de fome na época dos juízes. Mas agora ela fala, olha, de alguma forma Deus decidiu socorrer o seu povo. Vou para lá. Eu vou para lá. Voltar é a parte central aqui, é o verbo mais conjugado nessa sessão. Do 9 ao 18, pelo menos 9 vezes o verbo voltar é conjugado, mostrando para nós não só o acontecimento, mas a ênfase na decisão delas de voltar. Ou melhor dizendo, na decisão de Noemi de voltar. Então agora a gente vai analisar essas 3 mulheres e a decisão que cada uma delas tomou e as suas implicações. Cada uma dessas mulheres tomou a decisão. Primeira decisão de Noemi de voltar. Sabendo que o Senhor havia socorrido o seu povo, no verso 6, verso 7, isso motivou Noemi a querer voltar com as suas noras para Belém. No primeiro momento, a decisão dela é voltar com todo mundo, né? Depois é que ela vai insistir para que elas voltem para a casa da sua família. Sua família havia desobedecido ao Senhor e abandonado a terra da promessa. E agora era hora de reconhecer o erro e voltar. Bom, pelo menos é o que ela deveria fazer. Era hora de confessar o pecado de ter abandonado a sua terra, a terra da promessa do Senhor, de não ter obedecido à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor, que dizia que no tempo da crise eles deveriam clamar e pedir perdão pelos seus pecados. Eles desobedecem. Esse era o momento de pedir perdão e de voltar, de reconhecer o erro. Era hora de confessar seus pecados. Era hora de deixar o seu mau caminho, o mau caminho que eles haviam tomado. Isso estava claro para Noemi naquele momento. A decisão de ir para Moabe foi péssima. Foi péssima. Se eles estavam passando fome em Belém, ter ido para Moabe foi ainda pior. Já viveu esse tipo de experiência? Você está vivendo um momento de crise, você toma uma decisão ruim, você acha que não pode piorar, vai lá e toma outra ainda pior. A situação se agrava ainda mais. Porque Deus, que nos ama, muitas vezes permite que a crise venha sobre nós como forma de disciplina. Amado irmão, ouça isso com muito carinho. Quando a crise vem sobre nós, nós tomamos ainda mais decisões erradas e a crise se agrava. É porque Deus está exercendo sobre nós sua disciplina. É tempo de voltar. É tempo de voltar ao lugar de onde caímos. Nesse momento é tempo de pedir perdão a Deus pelo nosso pecado, de reconhecer diante do Senhor o nosso erro, o fruto das nossas más escolhas, das más decisões, e voltarmos ao Senhor em confissão e arrependimento, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e volte-se ao Senhor, nosso Deus, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Todo pecador que volta a Cristo em confissão e arrependimento é pelo Senhor perdoado. Mas nós precisamos voltar, precisamos confessar os nossos erros, precisamos tomar a decisão certa de nos arrepender. Noemi tomou a decisão certa, mas com a motivação errada. Com a motivação errada. Ela estava se baseando nas circunstâncias, igualzinho Elimeleque fez. Você consegue perceber isso? Elimeleque, falei disso aqui domingo passado, o pai daquela família, né? Ele toma uma decisão. Como é que eu vou fazer com os meus filhos pequenos e com a minha esposa? Já que a gente está vivendo um momento de crise. Vou buscar um lugar que a gente possa viver. Um lugar em outras circunstâncias. Então, o que ele faz? Ao invés de se apegar ao que a palavra dizia sobre aquele momento que ele estava vivendo, ao invés de buscar na lei do Senhor uma resposta para aquele tempo, lembra que eu disse? Naquela época cada um fazia o que parecia ser certo? Então ele fez o que parecia ser certo. O que parecia certo? Descer para Moabe. Então ele toma uma decisão baseada nas circunstâncias. Noemi está fazendo a mesma coisa. Ela está voltando para o lugar certo. Mas o que motiva ela a voltar não é a condição certa. Não é o arrependimento do seu pecado. Por isso esse caminho vai ser difícil para Noemi. Por isso a viagem de Moabe para Belém não vai ser nada tranquila e pacífica para Noemi. Porque o que motiva ela novamente é as circunstâncias. Bom, lá tem pão, então vamos voltar para lá. Se lá tem pão, vamos voltar. Ela estava olhando para o alimento, não para a comunhão com Deus.
Ela não admitia ainda o seu erro, pelo contrário, ela os esconde. No verso 13, acompanhe na sua Bíblia, por favor, no verso 13, olha só o que diz, olha o que ela diz, né? Noemi dizendo, por acaso esperar até que eles crescessem, no caso os filhos, né? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas. Note agora, a minha amargura é maior do que a vossa. Por quê? Porque eu pequei, porque eu errei, porque eu tomei uma decisão errada, porque eu e meu marido tomamos uma decisão de ignorar a palavra e agir conforme os nossos olhos conjecturavam que fosse certo? Não. Ela não admite o seu erro, ela fala, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Sabe por que isso está acontecendo na minha vida? Porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Noemi está representando para nós o pecador que não apenas peca, mas como tenta esconder o seu próprio pecado. Ao invés de admitir a culpa, ele os esconde. Então ela começa a falar da amargura que tem com Deus como forma de se desculpar ou se justificar diante do seu erro. E não de admitir que ela realmente havia tomado uma decisão errada. Ela esconde o pecado. Ela estava voltando para a terra da promessa, porém, não para o Deus que fez a promessa. Ela está voltando para a terra da promessa, mas ela acredita que o Deus que fez a promessa está contra ela, é inimigo dela. A mão do Senhor se colocou contra mim. Tamanha é a amargura de Noemi que faz com que ela tenha uma visão distorcida sobre quem é Deus. Quando nós, irmãos, escute, quando nós estamos vivendo um momento de crise, de dor, de sofrimento, temos a tendência a nos justificar, a justificar o nosso próprio pecado, o fruto das nossas más escolhas, e com isso, a maneira como nós fazemos a leitura da nossa circunstância distorce a imagem de Deus. Passamos a enxergar Deus de uma maneira diferente de quem Ele realmente é. Mas sobre isso a gente vai falar domingo que vem. Então não deixe de vir domingo que vem para a gente falar sobre isso. Quando a dor e o sofrimento distorcem a revelação de Deus, me impedem de enxergar Deus como Ele realmente é. Mas a gente vai falar disso domingo que vem, na última parte desse texto. Por hora eu quero só que você perceba isso. Ela não admite a culpa. Ela, pelo contrário, se justifica alegando que Deus é que está contra ela, né? Verso 9. Verso 9 ele diz, ela diz, queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança. Segurança. A palavra no hebraico aqui, que eu não vou tentar pronunciar, é descanso. A palavra no original aqui é descanso. Que cada uma de vós encontre descanso. Aonde? Na casa de outro marido. Encontre descanso. Agora, olha que interessante. Segundo Deuteronômios, capítulo 12, verso 9, Israel é que era um lugar de descanso. A terra de Israel era a terra da promessa de descanso. Canaã era a terra da promessa de descanso. Quando o povo sai do Egito, ele sai de uma vida de escravidão, de uma vida de trabalho forçado, de uma vida dura na escravidão, e pela promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria para o seu povo uma terra de descanso. Noemi conhece a lei. Noemi sabe que a terra de descanso é a terra de Canaã. Mas aí ela vira e fala assim, que vocês encontrem descanso casando-se com um outro marido, na casa de um outro alguém. Por que ela faz isso? Porque ela acredita que descanso é um lugar, que elas encontrariam descanso sobre um outro lugar ou sobre um abrigo de um outro marido, de uma pessoa. Um lugar ou uma pessoa. No entanto, Noemi estava enganada, sinceramente enganada, porque o verdadeiro descanso, o descanso dos nossos pecados, o descanso das nossas decisões erradas, o descanso da dor e do sofrimento desta vida, esse descanso dessas coisas, nós só encontraremos numa pessoa, Jesus. Em um lugar, na presença de Deus. Nenhum outro lugar nessa vida pode nos oferecer descanso dessas coisas.
Nenhuma outra pessoa nesse mundo pode nos oferecer descanso das nossas más escolhas. Você sai de um casamento ruim, ou você sai de uma relação ruim, ou você sai de um lugar ruim que te aflige, de relações nada saudáveis, e você vai buscar descanso aonde? Nos braços de outra pessoa, no amor de um outro alguém. Isso não pode oferecer descanso para a tua alma. Você sai de um lugar de crise e diz assim, não, se eu sair desse lugar e for morar lá em outra cidade, em outro estado, talvez em outro país, aí sim eu encontre descanso. Você também não encontrará descanso para sua alma lá. Você pode dizer, bom, meu trabalho me aflige muito, eu trabalho muitas horas, a carga de trabalho é pesada sobre mim, por isso vou tirar umas férias prolongadas, dessa maneira eu vou para um lugar legal, bacana, e eu vou descansar. Bom, você pode até descansar fisicamente, mas esse lugar também não te oferecerá descanso para os seus pecados, para as suas decisões erradas, para a dor e para o sofrimento dessa vida. O salmista disse no Salmo 91, verso 1, disse assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. O lugar de descanso para a minha alma e para a tua alma cansada, o lugar de descanso dos nossos pecados, das nossas más escolhas, é na presença de Deus. Não existe outro lugar para descansar. O próprio Jesus afirmou para nós em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nosso descanso está na presença de Deus. Noemi achava que talvez um lugar ou outro marido pudesse oferecer descanso. Meu irmão, sai daqui com essa certeza. Um lugar, uma pessoa não poderão te oferecer descanso para a tua alma cansada. O descanso está na presença do Senhor. Dos versos 10 até o verso 13, nós vemos uma explicação da lei do levirato. E essa informação é importante. Lembra que eu disse aqui domingo passado? Nós vamos explicando alguns detalhes importantes do livro de conhecimento bíblico, né? À medida em que eles forem sendo apresentados. Então aqui eu quero apresentar, pode parecer que não tem muita utilidade essa informação, mas se concentra aí, presta bem atenção nisso, porque essa informação que a gente vai falar agora, do outro livro que é de Deuteronômios, ela é importante para a gente entender o final do livro de Ruth, tá certo? Uma informação que aparece agora. Como assim, pastor? Eu vou explicar, vamos lá. Diz assim, ó, verso 10, sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas aí Noemi responde, voltai, minhas filhas, por que vireis comigo? Poderei eu ainda ter filhos para lhe dar como maridos? Por que ela tem esse raciocínio de pensar assim, bom, meus filhos morreram, vocês eram casadas com eles, eles morreram. Mas se eu me casar novamente e eu tiver novos filhos, então eu posso dar a vocês para que vocês se casem. Por que o raciocínio dela é esse? Porque, de acordo com a lei do levirato, era uma lei que preservava a descendência do falecido. Então, por exemplo, imagina uma família, lá, o seu João e seus 2 filhos, o Pedro e o Tiago, tá certo? E aí, o Pedro era o mais velho. Só que Pedro casou e não teve tempo de ter filhos. Ele veio a morrer. Por alguma razão, ele morreu. Então, qual era o costume em Israel pela lei do levirato? Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 10. O filho mais novo, no caso Tiago, o irmão mais novo, se casava com a mulher do falecido e o primeiro filho que ele teria com ela teria o nome do seu irmão que faleceu, Pedro. E toda a herança que era de Pedro seria agora do filho de Tiago com a mulher. Deu para entender ou está muito confuso? Se ficou muito confuso, coça a nuca aí que eu tento de outra forma. Mais ou menos? Vamos lá de novo. Vamos lá. Ele tinha que pegar outros nomes, né? Tinha que pegar uns outros nomes para ficar mais tranquilo, né? Pedro, Tiago e João tá meio, né, confuso. Hã? Vamos imaginar o seguinte, Adão, Caim e Abel. Aí todo mundo sabe que Caim e Abel são os filhos, certo? Vamos imaginar se isso tivesse acontecido lá com esses nomes. Tinha um Adão, pai,
Caim e o Abel. Caim mais velho, o Abel mais novo, certo? E aí o Caim casou com uma mulher. É só o nome, tá, gente? Só o nome. Caim casou com a Maria. Só que aí o Caim morreu antes de ter filho. Então agora o que o pai fazia? De acordo com a lei, ele dava a mulher que era de Caim para que Abel casasse. E dessa forma, quando Abel casasse com a Maria, o filho dele se chamaria o quê? Caim, só para ver se vocês estão ligados. Chamaria Caim. E ele então herdaria, né? Receberia a herança que era de direito, pelo direito de Caim. E dessa forma ele daria continuidade à família do falecido. Agora, estamos juntos? Amém? Sim? Isso vai fazer mais sentido no final do livro, tá bom? Mas eu preciso explicar isso aqui agora. Porque esse é o raciocínio dela. E eu vou explicar isso melhor, mas vamos devagar. O raciocínio dela talvez pela lei do levirato, pudesse restaurar a sorte. Entende? Talvez restaurar a sorte. Olha só. Diz assim, ó. Verso 12. Voltai, minhas filhas. E depois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse, ó. Ainda que eu dissesse que há esperança, ó. Tem um vislumbre aí. No meio dessa escuridão toda que ela está vivendo, tem um raio de luz. Percebe? Um fecho de esperança aí nessa história. E ela fala assim, ainda que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filho, eu casei essa noite, depois já tive filho, por acaso vocês poderiam esperar até que eles crescessem? Até que eles se tornassem rapazes para casar? Poderiam esperar por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Aqui eu percebo que, de alguma forma, Noemi, ela não acredita que seja possível, tá certo? Ela não vê possibilidade circunstancial para que isso aconteça, mas de alguma forma, lá no fundo, ela percebe que só a lei do Senhor pode restaurar a sorte dela. E é por isso que eu quis fazer questão de comentar essa parte do texto com os irmãos. Não só pela informação da lei do levirato, mas também para a gente poder enxergar isso. Existe um vislumbre de esperança na lei do Senhor, que só a lei do Senhor pode dar para Noemi. Uma resposta para aquela situação. Então, de alguma maneira, ela sabe pela lei que tem uma resposta. Mas como? Como isso seria possível? Impossível. Ela não vê possibilidade naquele momento de casar e de ter novos filhos. Olha que interessante. Ela não vê possibilidade naquele momento de casar e ter novos filhos. Mas lembre-se, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E é justamente na observância dessa lei, ou de uma delas, né? Inclusive a lei do levirato, que Deus vai restaurar a sorte de Noemi. Mas ela ainda nem sabe disso. Como ela não sabe disso, como nós não conhecemos o nosso dia de amanhã, reclamamos no tempo de crise, dizendo que não há mais esperança para nós. Estou lhe engano. Porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. As circunstâncias nos cegam, mas Deus tem uma resposta. E Deus estava conduzindo essa história. E nós veremos como a história de Noemi será restaurada, como a sorte daquelas mulheres será restaurada pela lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é boa, perfeita e restaura a alma do pecador. Depois, no verso 14, o texto apresenta para nós a posição de órfã, a decisão de órfã. A própria Noemi vai dizer, olha, tua cunhada está voltando para o seu povo, para os seus deuses. Verso 14 diz assim, então elas começaram a chorar novamente e em seguida a órfã despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse, a tua concunhada está voltando para o seu povo, para os seus deuses. Ela está voltando. Órfã voltou para sua terra, para sua família e para os seus deuses. E com isso ela perdeu a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro.
A decisão de Orfa também é baseada nas circunstâncias, percebe? Ela analisa as circunstâncias, vê que não há muito futuro para ela indo ou pelo menos acredita que não há futuro para ela indo com Noemi, toma a decisão de voltar para a casa dos seus pais e perde a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. Talvez pela insistência de Noemi ou pelo apego que ela tinha com a sua família, ela tivesse tomado essa decisão. O fato é, a decisão de Orfa também é uma decisão que retrata a análise das circunstâncias. Porque se ela confiasse na palavra da lei ou nas palavras da promessa de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, ela teria voltado. Ela também teria tomado a decisão de voltar. Infelizmente, ela perdeu a oportunidade. A partir do 15 até o 18, a gente vê a última parte desse texto na decisão de Ruth. Qual é a decisão de Ruth? A decisão de Ruth é de permanecer, é de ficar com Noemi. Olha a sua declaração no verso 16. Não insistas comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei, e aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha que declaração contundente. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Ruth estava preparada para perseverar. Ela estava resoluta na sua decisão de continuar. Ela se recusou a ouvir as súplicas da sua sogra para seguir o péssimo exemplo da sua cunhada. Por que o péssimo exemplo, pastor? É pesado dizer isso? Sim, eu sei que é, mas é um péssimo exemplo porque diante da oportunidade que foi apresentada, ela decidiu voltar. Ou seja, mais uma vez ela toma decisão baseada nas circunstâncias. Nossos olhos pregam peça, você vai me ouvir dizer muito isso aqui ainda. E o péssimo exemplo da sua cunhada Ruth estava tomando essa atitude porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu no Deus de Israel. No capítulo 2, verso 12, vai dizer assim, Boaz falando, olha, que o Senhor recompense o que fizeste, que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar abrigo. Abrigo. Ruth tomou a decisão de buscar abrigo nas asas do Todo-Poderoso. Ruth é a única nesse capítulo que vai tomar uma decisão não baseada nas circunstâncias. Porque apesar do exemplo negativo da família de desobediência, a desobediência do seu marido, Ruth conheceu de alguma forma o verdadeiro Deus, ou pelo menos reconheceu nesse momento o verdadeiro Deus. E seu desejo era ficar com o povo de Deus e habitar na terra de Deus, na terra do Senhor. Esse foi o desejo dela. Agora, a conversão de Ruth, irmãos, preste bem atenção, a conversão dela, ela tomar essa decisão aqui, é uma prova clara da graça e da soberania de Deus. Pois os pecadores só podem ser salvos por essa graça. Tudo, absolutamente tudo ao seu redor representava uma série de obstáculos. Pensa comigo. Se você não prestou muita atenção em nada que eu disse até agora, pelo menos nessa parte, se concentra em mim. Escuta isso e mastiga o que eu vou falar agora com o dente do cérebro. Tudo naquele cenário era contra a decisão de Ruth. Tudo, absolutamente tudo. Olha só. Tudo era um obstáculo para a sua fé. E mesmo assim ela creu no Deus de Israel, sob cujas asas ela buscou proteção. Olha, a origem dela, da onde ela veio, sua família, ela disse não. Porque ela podia ter dito sim, certo? Se ela fala assim, vou voltar para a terra da minha família. Podia ou não podia? Vou fazer igual a minha concunhada, vou aproveitar o caminho, a carona, né? Vamos junto. Mas ela disse não. Lá também, além da sua família, que poderia ser que ela não tivesse mais família viva, mas tinha o seu povo. O lugar onde ela cresceu e foi criada, o lugar que ela conheceu durante toda a vida. Isso poderia ser um obstáculo também, não é? Permanecer na sua própria terra, mas ela disse não também a isso. Ela também disse não ao seu povo. Os seus deuses, os deuses do seu povo,
Bom, eu já conheci deuses que me apresentaram na minha infância, vou me agarrar a eles, vou me apegar a eles. Ela também disse não para esses deuses nessa decisão dela. Disse não para o seu povo, disse não para a sua origem, disse não para os seus deuses. E mais, disse não, inclusive, para as palavras de Noemi. Porque Noemi encoraja ela não a ir com ela para a terra da promessa. Não a ir com ela para buscar Yahvé, o Deus verdadeiro de Israel. Não. Noemi, pelo contrário, Noemi aqui é um mau exemplo, porque ela encoraja a Ruth a voltar para a terra dela, para os deuses dos seus pais, que ela sabe que são falsos deuses. Mas ainda assim, ela diz não. Naquele momento, todos os obstáculos estavam contra ela e contra a sua decisão, mas ainda assim ela estava decidida a buscar e a seguir o verdadeiro Deus. Ela poderia, diante daquela circunstância, afinal de contas, o seu marido morreu, a sua família estava em miséria por causa desse Deus, né? Entre aspas aí. Então ela poderia ter dito também, como disse Noemi, a mão do Todo-Poderoso se levantou contra mim. Deus está contra mim. E com isso ficar amargurada também a respeito desse Deus. Deixa eu colocar isso de outra forma, para você entender onde eu quero chegar. Suponhamos que está eu e o Heitor aqui, dando um testemunho, certo? E aí o Heitor vem primeiro e diz assim, o Deus que eu sirvo me abençoa. Ele me fez prosperar, me deu saúde, me deu uma família abençoada, filhos abençoados, uma casa abençoada, netos abençoados. Deus tem me guardado e tem me protegido nesse tempo mau, nesse mundo mau. Deus tem me dado vitória, bênçãos incontáveis. Ele deu testemunho, certo? E aí, viesse, eu não, que vai ficar muito pesado isso, viesse o João. Tem João nenhum aqui hoje não, né? O João. E aí o João dissesse assim, Deus levou minha esposa, Deus levou meus filhos, Deus fechou a porta de trabalho, Deus me fez ter grande miséria e aflição, Deus se levantou sua mão contra mim e me fez passar necessidade. Aí eu pergunto a vocês, qual Deus você iria querer servir? O Deus que o Heitor testemunhou ou o Deus que o João testemunhou? Se você for realmente sincero, você vai dizer, o Heitor, pastor. Mas lembre-se, decidir pelas circunstâncias é um erro. Se ela tivesse tomado a decisão pelas circunstâncias, ela teria seguido o mesmo caminho que, vou embora, porque eu não quero esse Deus de Noemi, não. Porque ela está dizendo assim, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ela está dizendo isso, mesmo diante das circunstâncias difíceis que Noemi está vivendo. De alguma maneira, Deus se manifestou a Ruth. A sua graça, a sua misericórdia alcançou uma pecadora moabita, de um povo estranho, excluído do Senhor. E mesmo assim, a graça e a misericórdia do Senhor alcançou Ruth. Alcançou Ruth na sua situação. E como a graça do Senhor se manifesta ao pecador, ela conseguiu ver que o Deus de Noemi era o Deus verdadeiro, apesar do que estava acontecendo com Noemi. É como se eu chegasse, o João, né? Chegasse diante de nós aqui e desse o testemunho da sua aflição, de toda a sua dor, de todos os seus problemas, de todas as suas lutas, e ainda assim nós disséssemos, mas nós queremos amar e servir a esse Deus. Por quê? Porque reconhecemos que esse Deus é verdadeiro. Essa é uma decisão sábia, porque é uma decisão que não se baseia nas circunstâncias, mas no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que ainda que situações difíceis ocorram sobre nós, Ele é Deus conosco. Ele é o nosso pastor. Ele é quem conduz a nossa alma. Ele é quem tem guiado os nossos passos. Por todo o caminho, muitas vezes de luta, de dor, de sofrimento, de aflição, Deus tem conduzido os nossos passos. Ainda que os meus olhos não consigam ver, porque afinal de contas nós não fomos chamados para caminhar nesse mundo pelo aquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas pela fé. O justo viverá pela fé. E pela fé nesse Deus, sendo Deus verdadeiro, nessa terra, sendo a terra da promessa, ela se agarra a essa palavra. A sorte dela vai ser restaurada. Eu já vou te adiantar aqui algo poderosíssimo nessa história que a gente só vai ver no final.
no capítulo 4, vai listar que Ruth vai ser a mãe, ou melhor dizendo, da genealogia do grande rei Davi. E o autor que está escrevendo, segundo a tradição, Samuel, se alegra muito de que essa história seja a história de redenção e que demonstra que o rei Davi é o rei prometido. Mas eu e você conhecemos a história e sabemos que o rei Davi não era o rei prometido de Deuteronômio capítulo 17. O rei prometido, que realmente conduz o seu povo à obediência total e íntegra na lei de Deus e que pode salvar o seu povo por meio da lei de Deus, chama-se Jesus Cristo. E quando nós vamos ler Mateus capítulo 1, nós vemos lá o nome de Ruth aparecendo na descendência do nosso Salvador. Como isso aconteceu, pastor? Como é que é possível? A mulher era de um povo estranho, adorava deuses estranhos, um povo excluído do Senhor, porque um dia ela tomou a decisão, não baseada naquelas circunstâncias que os seus olhos podiam ver, mas baseada na palavra de Deus. A misericórdia do Senhor se manifestou a ela e ela tomou aquela decisão. A declaração de Ruth é uma das confissões mais magníficas das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, ela confessou o seu amor por Noemi e o seu desejo de ficar com a sogra até a morte. Mas em seguida, ela confirmou a sua fé no verdadeiro Deus, vivo, e na sua decisão de adorar somente a Ele. Ela estava disposta a deixar pai e mãe, a fim de se apegar a Noemi e ao seu Deus e ao seu povo. Ruth estava firmemente resolvida a acompanhar Noemi e a viver em Belém com o seu povo e com o povo da aliança do Senhor. Bom, qual é a grande ideia aqui? O que a gente aprende nesse texto? Aprendemos nesse texto que nunca é tarde para voltar do lugar de onde nós caímos. Nunca é tarde. Nunca é tarde para reconhecermos que a nossa distância do Senhor é fruto dos nossos pecados, das nossas escolhas ruins. Mas há uma resposta que esse texto deseja de mim e dos irmãos. E a resposta é que nos apeguemos a Deus assim como fez Ruth. Não baseada nas circunstâncias que a gente está vivendo, mas baseado na palavra de Deus. Nos apegarmos ao Senhor e voltarmos ao Senhor. Voltarmos de um lugar de onde nós nunca devíamos ter saído. Confessar as nossas maldades diante do Senhor e voltar. Irmãos, o caminho de volta nem sempre é fácil, porque o caminho do arrependimento também não tem atalho. Não há um atalho. É um caminho árduo, mas é um caminho necessário, porque à medida em que nós tomamos o caminho do arrependimento, a nossa vida, o nosso comportamento passa a dar sinais de que nós de fato reconhecemos o nosso mau caminho pelo qual nós estávamos seguindo, mas que nós precisamos voltar ao Senhor. É preciso tomar o caminho do arrependimento. Eu quero convidar você nessa noite a tomar essa decisão, a tomar o caminho do arrependimento, a voltar, seja lá do lugar da onde você caiu, talvez por uma decisão ruim baseada na circunstância, ou talvez pensando que alguém ou algum lugar poderia te trazer descanso para a tua alma. Só a presença do Senhor pode te dar descanso e alívio na alma. Só Deus pode te dar esse descanso. E a graça do Senhor alcança o pecador por mais distante que ele esteja. Por mais longe que o teu pecado tenha te levado, não há distância suficiente que a graça do Senhor não possa te trazer de volta. Foi a graça do Senhor que trouxe Noemi de volta naquele dia. E essa mesma graça se manifesta a nós hoje por meio de Jesus. Então não há lugar que você tenha se distanciado por causa do pecado, que a graça de Jesus não possa te trazer de volta hoje à noite. Você precisa apenas tomar a decisão e tomar o caminho do arrependimento. Voltar do lugar de onde você caiu. Voltar diante do Senhor e confessar seus pecados. Não tentar se justificar ou culpar alguém, ou culpar até mesmo Deus pelo aquilo que você está vivendo. Não, nossa dor, nosso sofrimento é fruto da nossa desobediência. Por isso que o nosso maior problema é o pecado. E a nossa maior necessidade é de um Salvador. Nossa maior necessidade é de um Salvador, mas esse Salvador é suficientemente poderoso para te trazer de volta nessa noite no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.